Então, doutores, vamos aqui para a segunda parte da nossa aula de estatística, agora falando sobre as medidas centrais, né? A moda, média e mediana, que é a primeira coisa que vem à cabeça da gente quando se fala de estatística. Antes mesmo do pá de chifre, vem as medidas centrais, tá certo? Então, a primeira medida central que a gente estuda é a moda. E o que seria moda? Termo de maior frequência simples. Lembrando que existem dois tipos de frequência: a frequência simples e a frequência acumulada. A frequência simples, ela me dá a quantidade dos valores do termo, enquanto a frequência acumulada me dá a soma dos termos. Como assim? Uma coisa é eu dizer qual a produtividade no terceiro mês. No terceiro mês. É só aquele mês. Isso é uma frequência simples. E outra coisa é eu perguntar qual a quantidade de produtos vendidas em 3 meses. Quando eu digo em 3 meses, é a soma dos termos. É o que nós chamamos de frequência acumulada. Então, frequência simples me dá a quantidade do termo, enquanto a frequência acumulada me dá a soma dos termos. Mais um detalhe: frequência ela pode ser apresentada de duas maneiras, de forma absoluta ou de forma relativa. Quando eu digo de forma absoluta, é quantitativo. Quando eu digo relativo, é percentual. Repito, as frequências elas podem se apresentar de forma absoluta ou relativa. Quando ela vem absoluta, numérica. Quando ele vem relativa, é percentual. Ó, frequência absoluta é numérica, 20 termos. Frequência relativa é percentual, 20% dos termos. Eita, viu a diferença? Ó, quando eu digo absoluta é numérica, é uma quantidade. Quando eu digo relativa é percentual, tá certo? Ó, frequência absoluta é numérica, quantitativo, enquanto relativo é percentual. Tranquilo? Então, lembrando, eu posso ter frequência absoluta simples, frequência absoluta acumulada, frequência relativa simples e frequência relativa acumulada. Beleza? Então, termo de maior frequência simples é o termo que apresenta a maior quantidade de termos. Tá certo? Tanto pode ser absoluta como pode ser relativa. Ela apresenta a maior quantidade de termos. Qual é o problema de moda? Que geralmente é o mais fácil, né? Qual é o problema de moda? Moda, ela pode apresentar várias modas, mas não poderá ser todos os termos. Eu costumo dizer assim: uma sequência ela pode ser multimodal. Ela pode ter muitas modas, só não pode ser todo mundo. Porque se todos os termos têm a mesma quantidade de aparições, não tem um termo que aparece mais. Se todos eles são iguais, não existe um maior. Concorda comigo? Ó, se liga aqui nesse exemplo. Quais as modas em cada um dos casos? Refere-se a essa nossa observação. Quais as modas em cada caso abaixo? Na primeira, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Quem é a moda? Moda é o 2.
Já nesse caso, eu tenho 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Quem seria a moda? A moda é 1 e 2. Na verdade, é uma sequência que nós chamamos ela de bimodal. Ela tem duas modas. Tanto pode ser o número 1 como pode ser o número 2. Essa próxima sequência. 1, 1, 1, 1 apareceu 4 vezes. 2, 2, 2, 2 apareceu 4 vezes. 3, 3, 3, 3 apareceu 4 vezes. Quem seria a moda? Não tem. É uma sequência que nós chamamos de amodal. Ela não tem moda. Eu não posso ter todos os termos da sequência como moda, porque senão não tem o que mais aparece. Já aqui, ó, a sequência, eu botei um elemento a mais. Eu só botei um 4. Botei um elemento, quem seria a moda? A moda seria 1, 2 e 3. Seria uma sequência trimodal. Então a sequência pode apresentar várias modas, só não pode ser todos os termos. Beleza? Mediana. O que é mediana? Termo de posicionamento central, ou seja, é o termo que está no meio de uma sequência em rol. O que significa rol? Rol significa ordenada. Ou seja, estamos diante de uma sequência que tem uma determinada ordem. Gente, ó, com certeza, se ele colocar uma questão de mediana, os termos não estarão em ordem. É óbvio, gente. Se é o único... Gente, os itens de uma questão do Enem, eles têm que seguir a ideia do distrator. Eu tenho que ter alguma coisa que faça com que o meu aluno ele possa ter uma linha de pensamento divergente do verdadeiro. É o único distrator que ele pode colocar no contexto, é os termos fora de ordem. Então é óbvio que se cair uma questão de mediano, os termos vão estar desordenados. Tranquilo? Então a primeira coisa que você faz, colocar os termos em ordem crescente. Ah, professor, pode ser decrescente? Pode. Mas como a gente sabe que aluno é teimoso, a gente manda botar em ordem crescente. Porque aluno gosta de desafio. Aluno por ser jovem, eu sou jovem, eu sou radical, eu quero tomar sopa com garfo. Não tem necessidade. Faz o seguinte, eu tenho medo, no dia da prova o aluno dizer assim, o professor disse que eu poderia botar em qualquer ordem. Então eu vou botar numa ordem alternada. Número grande, número pequeno, número grande, número pequeno. Não pode fazer isso, meu filho. Ou é ordem crescente ou é ordem decrescente. Para tu não ficar com tuas besteiras, vamos botar só em ordem crescente. Beleza? Então pega todos os termos. A primeira coisa que faz, pega todos os termos, coloca em ordem crescente. Aí você vai perceber uma coisa. Se a sequência apresentar uma quantidade ímpar de termos, temos a mediana. É o termo de posicionamento central. Uma sequência de 5 termos. A mediana é o terceiro. Mas se a sequência apresenta uma quantidade par de termos, a gente não tem mediana. 4 termos. Eu tenho um moleque doido aqui no meio. Tenho não, tá vendo? Ó, que aqui no meio está vazio. Eu não tenho um termo de posicionamento central. Então, numa situação como essa, você cria uma mediana pela perspectiva de ponto médio. Ou seja, soma os dois do meio e divide por 2. Tá certo? Então, será a nossa observação. Numa sequência com quantidade par de termos, criamos. Quando eu digo criamos é para dizer que não tem. Criamos a mediana com a média dos centrais. Então,
Se a sequência apresenta uma quantidade ímpar de termos, temos mediana? Temos. Quantidade par de termos, temos mediana? Não. Então o que é que a gente faz? Cria. Soma os dois no meio e divide por 2. Soma os dois no meio e divide por 2. Beleza? Ó. Qual a mediana da sequência? Olha a quantidade de termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é a mediana? Quem é a mediana? Quem é a mediana? Ó, 6 termos tem mediana? Não, vou precisar criar. Então a gente soma os dois no meio e divide por 2. Aí errou. Porque qual foi o distrator que eu disse que ia cair na prova? Colocar os termos em whole. É óbvio que ele vai fazer, ele vai criar um texto bem mirabolante. Aí para tu ter preguiça de ler. Aí quando tu começa a ler, tu diz, não acredito. Era uma questão bem fácil. Oh não, bem que o professor disse. Aí você vai lá tentar resolver. E ele tá mediano, não sei o que, é sequência. E tu lá para achar todos os termos da sequência. Aí ele bota bem pequenininha a sequência. 6 termos só, 6 termos. Aí tu pega e erra, comete um vacilo desse. Véio. Uma questão fácil jogada assim, ó. Então o que é que você faz? Primeira coisa, transcreva os elementos agora em whole. Vamos lá, reescrevê-los em whole. Menor termo, 9. A sequência na verdade é 9. Próximo, 10. Próximo, 11. Próximo, 12. Próximo, 14. Próximo, 15. Eu gosto de fazer tipo Dora Aventureira, tá certo? Mas se você não tiver paciência, pode fazer assim mesmo. Então vamos lá. Agora eu vou atrás. Os dois termos centrais, 11 e 12. Soma os dois e divide por 2. Então vai ficar assim, ó. 11 mais 12, 23, dividido por 12, 11,5. Essa seria a nossa mediana. Tranquilex? Tranquilex? Última medida central, média. Né? O que seria uma média? Média é uma redistribuição dos valores. Redistribuição dos valores. É como se você, quando você pensa numa média de idade, é como se você tivesse pego todas as idades daquele grupo de elementos, juntar todo mundo, feito um grupão só, somar todas as idades e vai redistribuir. Agora, de forma que todos tenham a mesma quantidade de elementos. Certo? Essa é a ideia de uma média. Redistribuição de termos. Nós temos 2 tipos de médias aritméticas que ele gosta muito e todo ano coloca na prova do Enem. Média aritmética simples e média aritmética ponderada. É a simples e a ponderada. Como é que se faz a média aritmética simples? Soma todo mundo e divide pela quantidade de termos. Então, média aritmética simples, a gente soma o primeiro com o segundo, com o terceiro, blá blá blá, soma até o último termo e divide pela quantidade de termos. Perfeito? Tranquilo? Média de idade, por exemplo. Aí o cara diz assim, professor, me dá um exemplo aí de média aritmética simples. O cara diz, vamos fazer a média de idade dos elementos de um grupo, dos alunos de uma turma. Quantos anos você tem? 16. Quantos anos você tem? 17. Quantos anos você tem? 18, quantos anos? Aí vai botando todas as idades. Você soma todo mundo e depois divide pela quantidade de alunos. Agora me diga uma coisa. O cara diz assim, quantos anos tu tem para o primeiro aluno? Ele faz, tenho 17, professor. Aí chega para o segundo, quantos anos tu tem? Ele faz, tenho 153 anos. No calendário lunar. Aí o próximo, quantos anos você tem? Ah, é? Eu tenho 47 anos no calendário chinês. O cara, eita, vocês estão vendo que os elementos, eles estão sendo construídos com pesos, com ponderações diferentes. Então nós temos que trabalhar com o que nós chamamos de média ponderada.
Como é que se faz uma média ponderada? Os termos são criados com a ponderação, eles têm importâncias, eles têm pesos diferentes. Como é que se faz uma média ponderada? Média ponderada é valor 1 vezes peso 1, mais valor 2 vezes peso 2, mais blá blá blá, mais valor N vezes peso N, ou seja, multiplica todos os valores com seus respectivos pesos e divide pela somatória de pesos. P1 mais P2 mais P3, mais assim vai até P. Sabe uma coisa que o Enem adora? Que você converta uma média aritmética simples em uma média aritmética ponderada. O Enem adora isso. Como é que seria? Imagine que eu vou fazer os termos, uma média de idade, como foi citado, de uma turma de 40 alunos. Tranquilo? Estão pegando o raciocínio? Fazer uma média de idade de um grupo de 40 alunos. Aí eu botei até os dados numa tabela. Eu tenho 16 alunos com 17 anos. Eu tenho 18 alunos com 19 anos. Eu tenho... Aí eu vou dizendo, como é que seria a média? O certo era fazer assim. 17 mais 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 17. Tu vai fazer isso? Não. O que é que você vai fazer? 16 vezes o 17. Quando a frequência absoluta, ou seja, quando a quantidade de termos for muito alta, você pode convertê-la no peso. Quando você apresentar termos de alta frequência absoluta, você pode transformar esta frequência em peso. Foi assim a questão de média do Enem do ano passado, quando ele disse que tinham que fazer testes para saber se a quantidade de líquido dentro das garrafas batia com o informado no rótulo, e durante 52 dias nenhuma garrafa apresentou falha. O certo era fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 52 vezes. Tu ia fazer isso? Não. O que é que você ia fazer? 52 vezes 0, 5 vezes 1, 3 vezes... E aí ia botando a quantidade de dias vezes o número de garrafas que apresentaram esse determinado problema. Então, o que é que o Enem adora fazer? Transformar média aritmética simples em média aritmética ponderada. Como é que a gente faz para converter simples em ponderada? Transformar quantidade de termos, a frequência absoluta, em peso. Quando uma frequência apresentar, uma sequência apresentar uma alta frequência absoluta para determinado termo, converta-o em peso. Tranquilo? Vamos agora para o nosso terceiro momento, a nossa terceira aula, que é falando sobre medidas de dispersão. Tranquilos? Bora!